Olá pessoal, mais uma vez aqui nós estamos com uma videoaula no nosso site do Concurso Educação, que está aí para te ajudar a se preparar para as suas provas de concurso na área de educação. E essas aulas que eu quero estar fazendo agora, elas falam diretamente sobre a questão de um assunto muito debatido no meio, não só educacional, mas no Brasil de 2016 para cá, é a reforma da LDB em relação ao ensino médio, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso, realmente foi uma proposta do governo que trouxe um impacto muito grande na questão da história da educação no Brasil, de manifestações, de educadores, estudantes saindo às ruas em defesa de um ensino médio diferenciado, contra algumas propostas do governo. E se o edital do seu concurso ele saiu, né, ele foi lançado após fevereiro de 2017, que é a data de publicação da Lei 13.415, que traz realmente as atualizações da LDB, que foram primeiramente colocadas pela medida provisória 746 em setembro de 2016, que após passar por várias votações na Câmara dos Deputados, no Senado, teve algumas modificações na medida provisória que culminou na publicação da Lei 13.415, que trouxe efetivamente essas mudanças na LDB, com foco aí principal na questão do ensino médio. Então você tem que ficar atento a isso, porque você não pode estar estudando uma lei que esteja sem as atualizações. No nosso site, nós temos a lei gravada, eu tenho a lei gravada, que foi feita um pouquinho antes da questão da atualização da LDB, e eu vou estar fazendo um novo vídeo. Mas o que acontece? Por que eu continuei deixando o vídeo lá? Porque nós temos 92 artigos na LDB, e lá eu falo, em sua maioria, desses artigos. E aqui na Lei 13.415, que trouxe as alterações na LDB, trouxe modificações em poucos artigos, né? Nós vamos estar vendo aqui, por isso que eu preferi complementar para focar realmente esses artigos modificados, porque com certeza na prova do seu concurso vai ter aí pegadinhas, né? Para que o candidato se confunda com o que era anteriormente na LDB e com o que está colocado agora. E eu coloquei lá no site também um arquivo em PDF, tanto da lei atualizada da LDB, quanto de uma comparação entre como era o artigo antes e como ficou agora. É um quadro bem legal, são várias páginas, mas assim, mesmo você vendo esses vídeos, que eu vou estar esclarecendo agora aqui as principais mudanças que aconteceram na LDB, nessa estrutura da educação básica, você precisa ler na íntegra, meu colega. Você precisa ler a lei nos seus 92 artigos LDB, não só LDB. Mas eu sempre falo, não adianta você só ler, assistir os vídeos, ler resumo, resolver questões de provas. Você precisa, é uma coisa até cansativa e chata, mas você precisa pegar a lei na íntegra, sempre procurando no site do Planalto, porque no site do Planalto ela está sempre atualizada, para que você possa estudar na íntegra e estudar depois os resumos, depois as videoaulas, depois as questões de concurso. Que aí você consegue focar mais, né, no conteúdo, fixar mais aquilo que é mais relevante nessas leis. Então, os elaboradores de questão das bancas, dos concursos, eles sabem aqueles artigos que o pessoal costuma pegar mais em resumo, em videoaula, em explicação, e eles vão muitas vezes procurar montar questões em cima de artigos, de trechos da lei, que eles sabem que os alunos não se dedicam muitas vezes para o concurso, que não estão naquelas apostilas resumidas, que não estão naqueles resumos de internet, que às vezes o professor não passou na sala de aula. Então, o aluno que passa sem fazer a leitura na íntegra da legislação, ele acaba sendo prejudicado e perde ponto aí no concurso. Mas você, né, aluno do concurso Educação, está sendo orientado a isso, a ler na íntegra a legislação, e você não vai ser pego de surpresa, não é? Então, olha lá, eu vou estar falando com você sobre essas mudanças, né, a história dessas mudanças na LDB e os conteúdos que você tem que estar mais atento. Mas não deixe de ler o material que eu coloquei aí no site para você, tá bom? Sobre o material chama O que Muda com a lei, o que muda na LDB com a lei 13.415, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o histórico dessa reforma?
Na verdade, em 2016 foi publicada aí a medida provisória 746, que trouxe esse primeiro impacto, né, de uma mudança radical na estrutura do ensino médio. Só que isso não vem sendo discutido de 2016 para cá. Na verdade, desde 98, a partir do momento que o ensino médio foi colocado como ensino obrigatório, já aconteciam discussões a respeito de uma nova estrutura para o ensino médio. Bom, nós como educadores temos visto que realmente o ensino médio ele precisa de uma mudança. Ele precisa de uma nova estruturação, porque os estudantes, os jovens, eles estão desanimados de ir para a escola. Uma escola conteudista, repetindo conteúdos às vezes desnecessários, que o jovem não consegue identificar a utilidade daquilo que ele estuda com a sua vida. Isso realmente precisa ser revisto, isso realmente precisa ser reelaborado. E o ensino médio precisa se tornar algo atrativo para o estudante, que não venha só atraí-lo a estar na escola, mas que venha capacitá-lo também para viver em sociedade, para viver no mundo e também para o mundo do trabalho. Com relação a isso, eu como educadora, você talvez como educador, não pode negar que realmente o ensino médio precisa de uma mudança, né? E surge aí em 2002, né, o Seminário Nacional de Reforma do Ensino Médio, que começam essas discussões que vão aí ao longo do tempo dando origem à atual lei 13.415 de 2017. Nós não vamos comentar aqui agora, né, nós nem temos o foco disso na aula, a questão das discussões políticas por trás dessas transformações, né? Por que realmente o governo quis colocar agora? De onde vem essa exigência dessas mudanças no ensino médio? Bom, a medida provisória 746, publicada lá em setembro de 2016, você deve se lembrar, causou um caos no Brasil. Educadores saíram às ruas, houve aí confrontos entre a polícia, entre educadores, e estudantes que invadiram escolas, tomaram escolas. Por quê? Alguns pontos da medida provisória 746 iam muito de encontro à questão da formação humana do educando, né? Por exemplo, a medida provisória, fica atento nisso, que provavelmente vai ser assunto aí da prova do seu concurso. A medida provisória retirava a obrigatoriedade dentro do currículo do ensino médio de conteúdos como arte, educação física, filosofia e sociologia, que a gente sabe que são pontos que contribuem muito, são conteúdos que contribuem muito para a formação humana do educando, e colocou como obrigatório, pelos 3 anos, apenas língua portuguesa e matemática. Isso trouxe muitos debates e muitos educadores se levantaram, união de estudantes, união de educadores dos estados, do Brasil, de federações, de associações, de sindicatos, se levantaram mesmo contra essa proposta. E realmente, esse movimento social teve efeito sim, pessoal. Porque quando a lei foi publicada em fevereiro de 2017, ela trouxe alguns pontos diferentes em relação à medida provisória, principalmente em relação ao estudo da arte, da educação física, da sociologia e da filosofia no ensino médio, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, olha só, essa mudança na LDB, ela está aí colocada na Lei 13.415, como no slide anterior aqui, que ela vai entrar em vigor após a publicação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Agora, em 2017, foi publicada a BNCC para o ensino fundamental, mas para o ensino médio, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi publicada. Então, ela entra em vigor após essa publicação, porque a Base Nacional Comum Curricular, ela vai trazer a base, a estrutura para o primeiro tempo, a primeira parte do ensino médio, que vai ser aí completo em 3 anos. Então, essa primeira parte de 1 ano e meio vai ter como base a BNCC, que ainda não foi publicada, então acaba sendo uma incógnita. Ninguém sabe o que vai ter ainda proposto, né? Quais são os conteúdos, quais são as disciplinas, quais são as áreas que serão realmente cobrados no conteúdo do ensino médio. Então, acaba sendo aí uma incógnita, né, que nós temos ainda na expectativa da publicação da BNCC para o ensino médio, tá bom? Então, essa lei, a 13.415, ela não altera apenas a LDB. Nós vamos focar na lei da LDB porque nós estamos fazendo um estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá bom? Mas a lei 13.415, ela altera a LDB em quais artigos? 24, 26,
35, 36, 44, 61 e 62. Bom, os artigos 24 e 26 falam da organização da educação básica, tá? Do tempo, dos dias letivos, do tempo de aula. Os artigos 35 e 36, que são os mais modificados, é os que focam na questão do ensino médio e no ensino profissional, tá certo? Então, esses dois artigos, pessoal, leiam na íntegra, leiam o material que faz a comparação do que era antes e como é agora, porque são muitas modificações, tá bom? Depois fala também a respeito do artigo 44, que traz algumas modificações na questão do ensino superior, e o artigo 61 e 62 fala sobre a questão da formação do profissional da educação, tá? Como ele ingressa no nível superior, o que precisa para você poder dar aula para a educação básica, tá bom? Ela altera também, além do Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, porque ela cria uma política de fomento à implementação de escolas em tempo integral para o ensino médio, tá bom? Então, ela altera a questão de alguns artigos aí também da Lei 11.494 do Fundeb, tá? Ela também altera a CLT em alguns quesitos a respeito da contratação dos profissionais da educação. E revoga, olha só pessoal, a Lei 11.161 de 2005, que fala da questão do ensino da língua espanhola. Vou falar para vocês por quê. Porque essa lei colocava que a língua espanhola seria obrigatório para estar ali na educação básica, no ensino médio, e nós vamos ver com essa mudança, nessa reforma do ensino médio, que a língua espanhola passa a não ser mais obrigatória, mas o que se torna obrigatório agora em todos os anos é a língua inglesa, tá bom? Bom, então eu quero fechar esse primeiro vídeo mostrando para você esse quadro aqui, que é um quadro que está lá no portal do MEC. Pessoal, esse portal do MEC, se você digitar aí no Google, Novo Ensino Médio Portal do MEC, tá? Ele tem uma página que tem vários esclarecimentos sobre dúvidas comuns da população a respeito da estrutura dessa reforma do ensino médio. E eles colocam, é bem legal esse quadro, que explica qual que é a proposta colocada para a questão do ensino médio. Bom, o ensino médio atual, que está aí no seu vídeo, é ali, ó, atual ensino médio, vamos ver agora, vamos acompanhar agora esse quadro. Ele conta com 2.400 horas, distribuídos ao longo de 3 anos letivos, que constam com 800 horas anuais, certo? Que está lá colocado no artigo 24 e 26 da LDB. E ele conta com 13 disciplinas obrigatórias atualmente: português, matemática, química, física, história, geografia, biologia, educação física, filosofia, sociologia, artes, espanhol e uma segunda língua estrangeira, que na maioria das vezes costuma ser a língua inglesa, tá bom? A proposta do novo ensino médio, olha só, ele se divide em 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela é composta apenas da Base Nacional Comum Curricular, que ainda não sabemos exatamente o que vai ser. Ela vai contar com 1.200 horas, que seria 1 ano e meio. E mais 1.200 horas, o outro 1 ano e meio. Então, a fase do meio aí, a segunda etapa desse novo ensino médio, ele se divide em 6 meses na Base Nacional Comum Curricular e 6 meses nas áreas dos itinerários formativos, tá bom? Que daqui a pouco eu vou explicar para você. E o que acontece então? Nesse outro 1 ano e meio, é uma proposta interessante, o aluno escolhe para que área ele quer cursar. Se ele quer ficar na área da linguagem, se ele quer ficar na questão das ciências naturais, se ele quer ficar na área da matemática, ou se ele quer fazer nas ciências humanas, ou se ele quer fazer uma formação profissional. Então, nesse outro 1 ano e meio, os alunos não vão estudar todas as mesmas coisas, tá bom? O aluno vai focar naquele conteúdo que ele mais se identifica. E aí você vai ver também que a proposta do Enem também vai focar na Base Nacional Comum Curricular e não na segunda e terceira parte desse novo ensino médio, que vai cobrar áreas diferentes. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela não vai acontecer mais nos 3 anos do ensino médio. Você compreende? Ela vai ser resumida, enxugada e ela vai acontecer em 18 meses, tá bom? Então, pessoal, eu vou continuar explicando para você no próximo vídeo quais são aí as propostas desse novo ensino médio e que tem como base também, né, pessoal, modelos de ensino médio no mundo. Se você ver esse quadro aí, olha só,
Vários países, mostram vários países, Austrália, Coreia do Sul, Finlândia, França, Portugal, Inglaterra, que eles trabalham com uma base comum no ensino médio de 1 ano e depois eles têm trilhas, né, acadêmicas ou vocacionais que o aluno estuda para aquela área que mais se identifica. E o Brasil, ele tem o quê? Uma base comum de 3 anos, única, não tem diferenciação. Esse é um ponto legal, se der certo, né? Porque assim, a reforma ela se mostra muito interessante, mas a grande dúvida é o quê? Para aqueles que são gestores da educação, é como efetivar essas mudanças, como isso vai acontecer na escola pública, né? E não é uma mudança somente para a escola pública, mas sim para todas as escolas, né? Porque é uma mudança para o ensino médio, tá bom, pessoal? Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando a respeito das alterações nos artigos específicos da LDB. Não saia daí, a gente já volta.